dia, recebemos hoje no 2º Congresso de Iniciação Científica e Extensão do DF o professor Alex Leal para falar um pouco sobre o uso dos jogos digitais como metodologia de ensino. Bom dia, professor. Bom dia, Fabiane, tudo bem? Tudo bem. Como os jogos digitais podem ser utilizados nesse processo de ensino-aprendizagem? Olha, existem várias maneiras de se utilizar jogos digitais. Uma pela interação que os jogos proporcionam, né? E pelos recursos de audiovisual também. Quer dizer, a experiência de jogo que nós conseguimos pode fazer com que você aprenda bem mais rápido, né? E tenha uma interação com aquele conteúdo que você não teria no mundo real, né? Por exemplo, você quer ensinar história para um aluno. Você pode muito bem pegar esse jogador e colocar ele num cenário dentro da Segunda Guerra, por exemplo. E lá ele vai ter que interagir com a história e tomar decisões, né, naquele período. Então você acaba ensinando de uma forma muito mais lúdica e muito mais intensa. E como eles podem também ser utilizados para melhorar o crescimento humano? Pois é, a atividade de jogos digitais, quando você vê um jogo pronto, você não tem noção do quanto é difícil criar um jogo, né? Porque você tem ali artistas, você tem programadores, você tem game designer, level designer, você tem uma série de profissionais, né? Pessoas ligadas a marketing, a comunicação. Então, a produção de jogos ela é extremamente colaborativa e você precisa ter um grupo unido. Então, a produção de jogos ela realmente une muito os profissionais e você tem profissionais muito diferentes trabalhando juntos. E isso gera uma interação, gera um crescimento, o compartilhamento de ideias, né? O grupo tem que estar aberto às novas ideias. E é um trabalho realmente bastante gratificante. E existe alguma fase da vida em que esses jogos digitais têm um resultado mais significativo? Se é na infância, na adolescência? Eu acho que em todas as idades ele te dá um resultado significativo. O que nós temos que ter cuidado em relação a jogos é esse cuidado da faixa etária. Por exemplo, criança tem que jogar jogo de criança, né? Adolescente tem que jogar jogo de adolescente e adulto jogar jogo de adulto. Nós ouvimos falar frequentemente na imprensa que os jogos estimulam a violência, que os jogos podem ser nocivos às crianças. Isso ocorre justamente por quê? Porque alguns pais não têm o cuidado de fazer uma classificação indicativa. Olha, filho, esse jogo é muito violento, esse jogo você não pode jogar ainda, né? Tem o tempo certo de você jogar. Então, essa falta de cultura em relação aos jogos, porque nós estamos num período de transição. Então quem está com 30, 40 anos, jogou Atari. Aqueles joguinhos que eram joguinhos muito simples, né, rudimentares. Hoje os jogos têm uma realidade muito grande. Então você realmente vive uma experiência muito intensa com o jogo. Então o ideal é o quê? Que a criança tenha o seu jogo voltado para a criança, realmente um jogo educativo. O adolescente sim vai ter uma liberdade maior e o adulto já tem consciência suficiente para jogar qualquer tipo de jogo, né? Eu sou contrário a essa opinião de que os jogos estimulam a violência. Os jogos estimulam a violência, o telejornal estimula a violência, a novela estimula a violência. Quer dizer, a questão é como a gente coloca essas mídias no dia a dia, né? Então, culpar só os jogos é um exagero. Obrigada pelas informações, professor. Ok, obrigado. Bom dia, Fabiane.